how are you today? Olá, estudantes, como vão vocês? Eu sou a professora Sabrina Bonina e nós vamos iniciar mais uma aula de inglês para os segundos anos. Are you ready? Você está pronto? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a identificação de conectores e marcadores conversacionais e suas funções no discurso, os famosos linkers ou link words. Mas antes de iniciar nossa aula, vá lá nas redes do EducaPE, no Facebook, no Instagram e no YouTube. Siga, curta, comente e compartilhe. E no YouTube, se inscreva, ative o sininho. Perdeu alguma aula? Vá lá no YouTube que vai estar gravado. Ative o sininho para receber as notificações. Let's go! Connectives, conectivos. Os conectivos, também conhecidos como connectives ou words, são palavras que funcionam como palavras de transição. Elas servem para estabelecer uma ligação entre conceitos, ideias ou palavras em uma mesma frase, ou entre frases distintas. Estes termos são importantes para manter o que chamamos de coesão de um texto, isto é, quando as ideias transmitidas em frases e parágrafos estão interligadas e seguem uma lógica, é justamente por existir coesão em um texto que podemos dizer que ele ficou claro ou fácil de compreender. Existem vários casos, certo? Então nós vamos conhecer alguns conectivos. Introductions. Introdução. Sua função é iniciar frases, parágrafos e indicar a apresentação de novas ideias ou conceitos. Exemplo: first of all. Em primeiro lugar, antes de mais nada, antes de tudo. The begin with, para começo de conversa. In the first place. Em primeiro lugar, para começar. E first, primeiro, para começar. O que comumente nós encontramos, né? First. Então, vejam aí 4 formas de se iniciar um parágrafo. First of all, the begin with, in the first place e first. Continuation, continuação. É usado para indicar a continuidade de um conceito ou ideia. Vamos aos exemplos. Besides, furthermore, além disso, ademais, moreover, aliás, além do mais, além de que, e then, então, depois, em seguida. Então, veja que é sempre um movimento de continuidade. Vai ter ali uma ideia que foi explícita anteriormente e para dar continuidade a essa ideia, certo? Nós fazemos uso desses linkers, desses conectores que vão dar a ideia de continuidade e em seguida vai vir a ideia proposta, né? A sequência lógica esperada. Addition, adição. Pelo próprio nome, a gente já está ali meio que pela lógica, a gente vai começar a entender qual é a função da addition. Apresentar uma nova informação ao que já foi exposto. Então, sempre ali vai ter uma informação, por exemplo, quando você vai elencar ações ou enumerar ações dentro do discurso, dentro de um texto, certo? Por exemplo, Julia get up in the morning, levantou de manhã. Go to the park and make walk in the garden. Julia se levantou de manhã, foi para o parque e caminhou para o jardim. Então, veja que são ações seguidas e nós estamos ali adicionando
Então, mesmo separando entre vírgulas, eu posso usar linkers. Julia gets up in the morning and goes to the park and walking in the garden. Veja que eu usei o conectivo and para dar essa noção de adição de informação ao que já foi exposto anteriormente. Então, temos como exemplo and e also, também igualmente, as well as, assim como, bem como. Not only, but also, não somente, mas também. E furthermore, além disso. Certo? Porque, mas teacher, furthermore aparece em outras situações. Mas é justamente, se ele está acrescentando, ele pode ser usado, mas como um acréscimo de informação. Contrast, contrastes. O próprio nome já diz, conceitos e ideias opostas. Então, indica a existência de conceitos ou ideias opostas a algo apresentado. Aí temos como exemplo, but, however, but, mas, porém, however, contudo, instead of, ao invés de, em vez de, meanwhile, enquanto isso, nonetheless, no entanto, nevertheless, mesmo assim, todavia, otherwise, caso contrário, de outra forma, e still, ainda, apesar, entretanto. São muitos, lógico que você não vai conseguir decorar todos, mas é sempre bom quando você estiver ali fazendo o seu reading, certo? Lendo os textos em inglês, você vai demarcando, porque aí quando você vê, ó, já automaticamente você lembra da noção que ele quer representar. E quando você, se é contraste, se é adição, certo? Se é continuidade, então você ali vai se habituando e com o tempo, naturalmente, você consegue identificar, sem forçar tanto a memória. Causa, como o próprio nome diz, causa, indica a existência de uma causa para determinada questão. Exemplo, due to, because of. Due to, devido a, because of, por causa de. Consequence. Relacionar o efeito causado por determinada questão. Então, a consequência da ação anterior. Exemplo, as a result, como resultado, consequently, consequentemente, therefore, portanto. Então, temos essas três situações para os conectivos que indicam consequência. Conclusion. Conclusão. Como o próprio nome diz, você vai concluir um pensamento, um conceito ou uma explanação geral, resumir ou sintetizar as informações que estão sendo ali oferecidas no texto. Então, para isso, no parágrafo final, aconselha-se sempre se iniciar com after all, afinal, at last, finalmente, finally, finalmente too, né? Pode aparecer essas duas situações, então ali você já sabe que at last e finally the same tradução. A tradução é a mesma, ambas querem dizer finalmente, mas como finally é muito utilizado, você pode ali, como uma casquinha de banana, aparecer o at last. To summarize, para resumir. To sum up, resumindo. Já essas duas não são muito vistas, né? O to sum up, to summarize é mais popular, to sum up não tanto, mas querem dizer basicamente quase a mesma coisa. Então, prestem atenção. É difícil memorizar, é difícil de você... São muitos linkers, aí são só uns exemplos, tem mais. Porém, toda vez que você pegar nos textos, faça esse tipo de marcação, porque aí
facilita que você memorize e quando você for fazer as avaliações também vai lhe ajudar muito. Vamos agora aos exemplos. First of all, when learning a new language, it is important to study every day. Em primeiro lugar, ao aprender um novo idioma, é importante estudar todos os dias. Veja aí a questão de abertura de parágrafo, certo? Onde ele vai ali elencar informações, que ele elencou duas. Né? Em primeiro lugar, ao aprender um novo idioma, é importante estudar todos os dias. Então, abertura de parágrafo, first of all. Besides, it is necessary to have proper rest to absorb new information. Além disso, provavelmente no sintagma anterior, ele já elencou alguma situação. Então, ele está acrescentando informação. Besides, it is necessary to have proper. É necessário ter um bom descanso. Rest to absorb, para absorver new information, novas informações. Using exercise to practice what was learned also helps reinforce the knowledge. Usar exercícios para praticar o que foi aprendido pode também ajudar a consolidar o conhecimento. Então, veja ali o uso do linker also, certo? A partícula que, né? Was learned also helps, que foi aprendido. Como também ali ligação, ele está ligando ali essas informações. Né? Que em sintagmas muito extensos, né? Em orações compostas, por exemplo, é um preciosismo, é de suma importância você usar os linkers corretamente para justamente que o seu texto ou sua frase não perca a coesão, não perca a sequência lógica das informações. However, remember to surround yourself with different materials to avoid getting tired of it. Contudo, houve uma situação anterior, porém, contudo, lembre-se de cercar-se de diferentes materiais para evitar ficar cansado deles. Using movies, songs, books, magazines and newspapers as resource, for instance. Utilize filmes, músicas, livros, revistas e jornais como fontes, por exemplo. Então, perceba que aí, por mais que ele tenha elencado, né, as situações onde você pode aí extrair fontes, né, fontes seguras para exemplos. Por exemplo, se você está querendo escrever um texto sobre literatura, então você vai em busca de informações a respeito, certo, do livro Hamlet. Então você vai ali atrás de filmes, músicas ou do próprio livro, revistas da época que falam sobre a obra, jornais que noticiaram essa obra, sua importância, para ter fontes de exemplo de como essa obra foi importante, por exemplo. Veja que as situações, primeiramente, ele separou por vírgulas, certo? E acrescentou com a partícula conectiva and newspapers. Além de todos os outros que ele já tinha dito, ele ainda preferiu acrescentar newspapers, jornais. Finally, remember that dedication is the key to achieve any goal you may have. Finalmente, lembre-se de que dedicação é a chave para atingir qualquer objetivo que você tenha. Então, veio bem a calhar nesse momento que ainda vivemos, né, de ensino híbrido, você que está em casa totalmente remoto. Então, dedicação, certo? Para ali, dedication, para você passar ali nas suas avaliações
is the key to achieve. É a chave para atingir any goal you may have. Qualquer objetivo que você tenha. Então, o finally, né, indica conclusão. E você ali deve prestar atenção quando aparecer esse conectivo, porque ele está indicando que ele está concluindo uma ideia. E muitas vezes ele aparece ali no último parágrafo, no parágrafo conclusivo dos textos, indicando o fim. Muitas vezes ele vai sintetizar, resumir, certo? Tudo que o autor já disse anteriormente, nos parágrafos anteriores, ele vai resumir, sintetizar ou ratificar uma ideia que ele queira defender, certo? Concluindo com esse conectivo, abrindo o parágrafo final. Temos aí, ó, uma charge, que parece muito das provas do Enem, né? Aparece muito charge, tirinha, sempre texto verbal com não verbal. Então, welcome back to school! Para aqueles que estão aí na volta gradativa, bem-vindos de volta para a escola! Welcome back to school! Tem ali no whiteboard, não, green board, tá meio verde ali o quadro, né? Green board. A professora disse, well, don't all follow you on Twitter, Kyla. So please, just tell the class what you did during the summer. Nós não seguimos você no seu Twitter, Kyla. Então, por favor, apenas diga à classe o que você fez durante o verão. Então, é aquela clássica aula de volta às aulas, né, volta das férias, e onde cada coleguinha fala sobre o que fez nas férias. Porém, Kyla acha que seus coleguinhas têm a obrigação de seguir ela no Twitter porque ela postou tudo lá, tudo que ela fez durante as férias. Porém, a professora disse que nós não seguimos você no seu Twitter, mamãe. So, please, então, por favor, just tell, apenas fale para a classe, para a sala, o que você fez, what you did during the summer, durante o verão. Vamos ver o que a questão nos pede? Boletins 2021. Em inglês, bem como em português, a utilização de link words ou conectivos é essencial para uma comunicação clara e produtiva, principalmente na escrita, ao assegurar que as frases, sentenças e parágrafos tenham coesão. No contexto da fala da professora, no cartoon, marque a alternativa que apresenta um link word que expresse conclusão lógica. Então, nós temos ali como alternativa, ó, just, apenas, be, what, que é o W8 questions, né, o que, qual, tell, que é um verbo, to tell, so e all. So, então, e all, tudo. Então, qual dessas alternativas a gente pode começar por eliminação? Letter B está eliminado porque tem um W8 questions aí, tá? Então, não tem como ser letter B. Letter C também não, já está eliminado porque to tell é um verbo, certo? Ele tirou ali a partícula indicatora de verbo definitivo, o to, mas não deixa de ser verbo. All, tudo, também não é um conectivo. Just, apenas, mas na tirinha, ó. So, please, então, por favor, just tell, apenas fale. Então, o just ali está mais ligado ao verbo. Porque ela quer que ela fale, sim, mas apenas o que ela fez durante o verão para a sala, né, para os seus colegas de sala. Então, ó, as demais alternativas a gente pode ir eliminando até você
identificando a classe gramatical que elas pertencem. Você vai eliminando e chega à resposta final sem problemas, certo? A resposta é letter D. So, então, que já dá uma ideia ali de conclusão, porque a professora, ela ali diz para a sua aluna que nós não acompanhamos o seu Twitter, não seguimos você, Caio, no seu Twitter. So, please, então, por favor, just tell, apenas fale. Então, por eliminação, a gente responde tranquilamente, identificando as classes gramaticais, certo? Preste atenção que muitos link words podem ser cobrados, certo? De forma que não fica tão complicado, nem tão difícil você identificar a resposta da questão. Porque veja que nessa situação, nessa questão que eu acabei de apresentar, a gente, por eliminação, a gente responde. Por eliminação, assim, além de entender o contexto, mesmo que tenha alguma palavra que você não saiba o significado, mas por eliminação você responde. E lembrando, são muitos link words, são muitos conectivos. Então, é difícil também memorizar todos. Sim, é muito extenso, vocês têm muitas matérias para dar conta. Mas é como eu disse, você pega um texto, você pega uma chave, uma tirinha, uma questão, vai ali demarcando, vai ali, coloca anotações ao lado. E com o passar do tempo, ou até chegar ao Enem, por exemplo, você já vai ter adquirido ali uma certa experiência e quando aparecer determinados conectivos, você já vai, de imediato, você já identifica. E muitas vezes o texto é só um pretexto. Veja que de todo o texto que foi apresentado aí, que é um diálogo, certo? E cobrou apenas o trecho ali, So, please. Ele basicamente, das alternativas que ele pediu que vocês identificassem, tem um W8 questions, que é muito utilizado em diálogos, né? What? Tem um all, né? Que é tudo, todos, mas ali tem we don't all follow. Nós todos não seguimos você no Twitter, então também não tem nada a ver com você no conectivo, porque se você tirar aquele sintagma, tirar aquele vocábulo, ele não tem tanta perca semântica, certo? Na construção ali do diálogo, certo? Do que foi dito, do discurso. E Kyla praticamente não falou nada. Ela apenas escutou, ela já tinha falado, lógico, anteriormente, né? Pedindo que as pessoas... Ela está ali com o celular na mão, querendo que as pessoas sigam ela no Twitter e vejam o que ela fez durante todo o verão, porque deve ser muito cansativo para ela falar de todas as suas férias badaladas. E outra, se você observar, né, a feição de Kyla, ela não é muito amigável, pode assim dizer. Veja que a forma como ela olha para a professora é bem pedante. Então, a professora meio que está passando um corretivo nela e sugerindo ali que ela fale. Por isso que tem ali, so please, então, por favor. Também poderia ser cobrado ou colocado nas alternativas, que poderia também vir como uma casquinha de banana. Ele coloca a resposta e coloca a função sintática ao lado. Então, ele poderia colocar ali, por exemplo, what, link words, just, verb, tell, nouns, que é substantivo, so, nouns to. Tipo, ele pode fazer esse jogo, certo? Te induzindo ao erro.
Tá aí, ó. Siga-me nas redes, siga o EducaPE. See you the next class. Bye bye!